Amém, gente? Eu queria que vocês fechassem os olhos, nós vamos orar, né? E eu creio que hoje o Senhor quer falar aos nossos corações, continuar falando sobre oração aos nossos corações, amém? Senhor, Pai, obrigada por cada vida que está aqui, Deus. Foi o Teu próprio Espírito Santo quem trouxe. E Deus, que os corações agora sejam uma terra, Senhor, onde o Senhor possa, Pai, colocar a Tua semente, Pai, e crescer, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Usa a minha vida, Pai, como um instrumento mesmo nas Tuas mãos que sou, Pai. No nome de Jesus eu Te agradeço por cada vida que está aqui, Deus. E também por aqueles que não puderam estar, Deus, por algum motivo, que o Senhor venha alcançá-los, em nome de Jesus. Amém? Então hoje, pode colocar, Mariana. Hoje eu queria conversar com vocês, né, compartilhar com vocês. E a ministração se chama Trazendo a Memória. Nós vamos falar de um intercessor na Bíblia, que ele foi conhecido como um profeta chorão. Quem sabe de quem eu estou falando? Jeremias, né? Jeremias, ele foi um profeta chorão, porque ele ficou conhecido como profeta chorão, porque ele sentia a dor do povo ali, né? Porque ele estava aflito com tudo que estava acontecendo com o povo de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia, né? E os judeus haviam sido mortos, torturados e levados para o exílio. Eles estavam assim, não poderiam voltar para Jerusalém, não poderiam voltar para a pátria deles, né? Eles não poderiam retornar, e eles sofriam muito com isso. E as lágrimas de Jeremias brotaram de um coração, gente, partido, né? Ele era porta-voz do Senhor, era um profeta ali do Senhor, né? Ele ministrou durante os últimos 5 reis de Israel, né? E fora Josias, todos os outros eram reis rebeldes, né? E ele sofria muito com isso. Ele sabia o que estava aguardando, assim, o que viria para Judá, né? O que aconteceria no seu país, Jerusalém, ali a capital, a cidade de Deus. E o julgamento do Senhor, a destruição viria acontecer. Ele sabia disso, porque ele tinha intimidade com Deus, ele orava ao Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor. E ele não se lamenta assim por uma perda, né? Assim, um sofrimento pessoal, não. Jeremias, as suas lágrimas eram assim ao todo, era uma simpatia pelo seu povo. O seu coração estava ferido pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas atitudes que o coração de Deus estava sendo ferido também, né? O livro de Lamentações, gente, é um livro, é um poema, né? Um poema triste, né? Um lamento fúnebre. Por isso que tem um nome, né, de Lamentações. E é sobre a queda de Jerusalém. Em Lamentações 3, a gente encontra uma das passagens mais profundas. Mas, assim, quando a gente lê, a gente começa a se examinar, sabe? Começa a refletir sobre as nossas próprias atitudes, sobre o nosso eu, né? E os nossos sentimentos. E nesse capítulo a gente vê revelado, né, o eterno sofrimento e a angústia de Jeremias. Jeremias, assim, diante das calamidades, do que estava acontecendo, né, ali com Jerusalém, com seu povo, porque o povo havia sido rebelde, desobediente ao Senhor, a tal ponto que trouxe a desgraça, né, para eles mesmos, né? E é o que estamos vendo hoje em dia. Vocês concordam comigo que nós estamos vendo isso acontecer hoje? Nós vemos um povo em nosso país e no mundo inteiro, um povo rebelde, um povo desobediente a Deus, um povo que vira as costas para o Senhor. É ou não é verdade? Muitas pessoas que já tiveram experiências com o Senhor estão virando as costas. E Jeremias estava vivendo essa época também, essa crise, né, que ele estava tendo ali também. E a gente vê também que Deus sofre quando o povo sofre também. Lamentações 3:21 diz assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Gente, esse é um dos versículos mais tremendos que eu acho. Eu acho lindo demais. Quero trazer à memória o que pode me dar esperanças. E por que Jeremias, ele queria trazer à memória o que dava esperança a ele, né? E essa, gente, é uma dica para nós, de ouro para nós, né? Como filhos de Deus, filhas de Deus. Porque nós todos passaremos, ou talvez estamos passando agora, né? Talvez você esteja passando por momentos difíceis, né? Momentos de angústia, momentos de luto, de dor, de parecer sangrar o coração, né? Nós oramos aqui agora mesmo, né? Por pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, né? E isso nos leva a sentir dor por elas, né? Pela família delas, mas nós sabemos que nós temos um Deus, quando nós oramos Ele nos escuta, amém? E Jeremias nos ensina a olhar para trás, lembrar do que Deus já fez nas nossas vidas, de tudo que Ele já fez. Começa a lembrar, você, de tudo que Ele já fez na tua vida, através das nossas orações. Quantas coisas que a gente já orou, gente. Quanto mais a gente tem Ele, quanto mais tempo a gente vive com Ele, a gente vê quantos livramentos Ele já nos deu, quantas coisas aconteceram com as nossas vidas e Ele nos livrou, né? Quantas coisas nós já passamos e de onde Ele nos tirou também, né? E que já tivemos muitas vitórias. Quem já teve vitórias em meio à dor aqui? Né? Vocês se lembram disso? Né? E a gente sabe que tudo passa, né? Vai passar, né? E nós vamos conseguir passar com o Senhor, né? Em momentos difíceis, através das orações, através de nos prostrarmos mesmo, de mostrarmos ao Senhor que nós o amamos em meio às dificuldades, em meio às alegrias também. E o que a gente precisa fazer, gente, para que isso aconteça, né? Eu vou dar alguns pontos, algumas dicas, né, para que a gente permaneça no Senhor nos dias bons e nos dias maus, né? E que as lutas não nos farão desistir, né? Não tem aquela canção? Tu tens meu coração nos dias bons, nos dias maus. Tu tens as minhas mãos nos dias bons, nos dias maus. Por quê? Nós não podemos só, quando está tudo bem, a gente está com o Senhor. Ou se não, quando está tudo mal, a gente vem para o Senhor. Não. A gente tem que estar com Ele em todo o tempo. E através das nossas orações, nós conseguimos. Você crê nisso? Né? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar das promessas do Senhor. Né? Gente, quantas coisas o Senhor tem na palavra de Deus que são promessas para nós. Talvez você fale assim, mas eu nunca recebi uma palavra, né, uma promessa. Mas a palavra de Deus, ela tem tudo ali para nós. Né? É só nós lermos e as promessas estão todas ali para nós. E a gente vê muitas pessoas, né? Exemplos de pessoas na Bíblia também, que teve desafios, pessoas assim como nós. E a história de vida deles, quando a gente começa a olhar para essas vidas, nós temos assim um impulso para que nós venhamos a continuar no Senhor. E José ali do Egito, né? José, a gente pode aprender muito com ele, com a perseverança de José. Se você quer ler sobre José, aprender sobre José, a partir de Gênesis 37, a gente vê a história de José. Em primeiro lugar, José, ele permaneceu fiel a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Ele foi vendido pelos irmãos dele, né? Mas ele não desistiu. Mesmo quando ele enfrentou né, traições e prisão injusta, né? Ele ficou firme ali. Né? Ele foi injustiçado, a mulher de Potifar, que era um senhor dele, porque ele foi vendido como escravo pelos irmãos. E ele foi parar ali no Egito. E quando a mulher de Potifar queria ter um caso com ele, queria trair o marido dela com ele, e ele não quis, ele fugiu dela, gente, ele saiu correndo. Não foi uma vez, 2 vezes, foram muitas vezes. Muitas pessoas acham que só foi aquela vez, mas não. Aquela mulher ficava insistindo para que ela tivesse com ele. E ele, ele amava Potifar, mas por amor a Deus,
porque ele sabia o Deus a quem ele cria e também ele orava, ele buscava o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, né? E ele foi preso por conta disso, porque ela o acusou, falou que ele tentou agarrar ela, e mesmo na cadeia ele trazia a memória sobre o Senhor, a vida dele. A gente não vê em nenhum lugar José reclamando, José falando, murmurando do que tinha acontecido com ele, por que aconteceu aquilo com ele, porque Deus fez ele sonhar com tantas coisas, mas ele estava ali naquele lugar, naquela prisão. Não, ele trazia a memória, ele persistiu e seus sonhos se cumpriram, né, mostrando a importância da gente não desistir das nossas visões. Ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho. Gênesis 39:2 diz assim, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Gente, o que o José fazia para que até as pessoas ao redor dele percebessem que Deus era com ele, né? José, ele cria, ele confiava, ele tinha intimidade com Deus, né? Será que as pessoas, quando estão ao nosso redor, elas percebem Jesus em nós? Elas percebem o bom perfume de Cristo em nós? Será que nós estamos dando sabor, né, assim, nas conversas para essas pessoas? Será que elas estão vendo Jesus em nós, o brilho do Senhor? O que será que nós estamos transmitindo, né, para as pessoas que estão ao nosso redor? José, em todo lugar que ele foi, todo mundo via que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele em todo o tempo. Diga assim: o Senhor está comigo em todo o tempo. Outra pessoa também que nós podemos ver é de um exemplo de mulher que se doou, que ela mergulhou. Eu vejo que um homem, né, falando aqui que chegou do encontro, que ele vai mergulhar no Senhor, e nós precisamos isso mesmo. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós não podemos ficar só na superfície, nós temos que mergulhar nele. Ruth era uma mulher moabita, ela não era do povo de Deus, e ela enfrentou várias provações na sua vida, e após a morte do seu marido, né, ela escolheu permanecer ao lado da sua sogra. Gente, olha, é difícil alguém querer permanecer ao lado da sogra, não é? Não é? Eu sei que existem sogras e sogras. Todas aqui as sogras são boazinhas, não são? São um amor, né? Quem que é sogra aqui? Não é fácil ser sogra, né, genro? Né, gente? Mas pensa, essa mulher, ela deixou, né, de ficar, porque a Noemi quis voltar, né, para a própria terra dela, onde ela havia deixado, e ela não deveria ter deixado, né, foi um erro que aconteceu, e ela percebeu isso, porque o esposo dela morreu, os 2 filhos ali morreram, e Ruth foi leal a Noemi, gente. Ela comprometeu-se a acompanhar ela de volta para Belém e a cuidar dessa sogra, né? E, gente, a gente vê assim um amor tão grande. E por que Ruth quis ficar com a Noemi? Porque Noemi mostrou para ela o Deus verdadeiro, né? E ela quis ficar com aquela mulher, ela não queria perder aquilo, porque ela sabia que se ela voltasse lá para a terra dela, talvez ela se perdesse nisso. Mas ela queria estar em Deus. E por isso ela foi junto com Noemi. Eu sei que eles fizeram uma escolha errada quando eles foram ali para a terra, né? Ali onde Ruth era da terra dela. Você já fez alguma escolha errada na sua vida? Quem aqui já fez escolha errada? Que você se arrependeu? Gente, quantas escolhas erradas, né, nós já fizemos em nossas vidas, né? Mas a gente não pode culpar a Deus. Você concorda comigo? Que as escolhas, porque já falei, escolhas, né? Então a gente tem que escolher, né, aquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu já contei para vocês, né, alguns não sabem, que eu e o Ney, antes de vir para cá, né, bem antes de vir para cá, nós escolhemos sair da nossa sorveteria para comprar um posto de gasolina, onde a pessoa nos enganou. E o Senhor falou comigo, e Ele falou para não fazer
sociedade, né? E o que aconteceu? Eu pensei assim, nós pensamos, mas tudo que a gente faz dá certo. Né? Tudo que a gente fazia, gente, o pessoal lá em Santa Bárbara queria ser nosso sócio. Tanto de sorveteria, a gente já teve lanchonete, né? E assim, eles queriam ser porque dava certo, a gente prosperava, né? E assim, só que o Senhor falou para não fazer. E quando a gente pensa que nós somos alguma coisa que nós conseguimos por causa da força do nosso braço, por causa que nós somos o bam, porque nós, né? Gente, a gente vai cair feio. E o que aconteceu? Nós perdemos quase tudo, mas a gente não colocou a culpa em Deus, porque foi uma escolha nossa. E nós precisamos assumir as responsabilidades nossas quando nós escolhemos errado. Deus não foi culpado de nada, né? E Ruth, ela confiou em Deus para guiar o seu caminho, mesmo diante de tantas incertezas. Ela não sabia o que encontrar, né? Mas ela trazia à memória aquilo que dava esperança para ela, mesmo nas dificuldades, porque ela começou, desde que ela conheceu essa família, a ter um relacionamento com Deus. Ela orava, ela buscava Deus, ela tinha direção do Senhor. E a perseverança, a fé de Ruth resultaram em bênçãos e um lugar especial na linhagem de Cristo, gente. Olha o que aconteceu com essa mulher. Ela se casou com Boaz e ela se tornou bisavó de Davi. E ela fez parte lá da genealogia de Jesus. Você pode ver na genealogia de Jesus que está lá, Ruth. Ruth 1,6 diz assim, ó. Ruth respondeu, não insista comigo aqui, quando ela não queria largar a sogra, né? Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Ela conheceu ao Deus verdadeiro. Amém, gente? Quando a Melissa, ela tinha 3 anos, quase 4, em 1998, né, era a Copa do Mundo. E assim, ninguém estava nem aí. Ela estava com muita dor e ela era pequenininha. E ela não sabia, né, expressar o que ela sentia. E, gente, eu tinha quase a idade dela agora, que ela está tendo. Eu tinha 31 anos, eu tinha. E assim, ela teve apendicite, né, e os médicos não achavam, porque aonde a gente ia nos médicos, tinha televisão, e estava todo mundo assim na televisão, sabe? E foi um absurdo mesmo que aconteceu. E não achava. E a gente foi em uma médica que ela, ao tocar nela, ela falou assim, meu Deus, essa menina precisa urgente para a cirurgia. E quando ela foi para a cirurgia, o médico que fez a cirurgia nela, ele chegou em nós e falou assim, olha, eu não garanto, porque estava tudo estourado, estoporou, né? Suporado. Por dentro, e estava bem feio. E ele falou assim, olha, eu não garanto. A gente vai fazer o possível, né? E a gente orou naquele lugar. Foi de madrugada que foi feito, porque foi tudo às pressas mesmo. E, né, mas assim, eu tinha uma pessoa que ia todos os dias ali no hospital para orar comigo. A dona Terezinha Noedi. Ela já era bem senhorinha na época, gente. Ela continua a mesma senhorinha, eu não entendo isso. O mesmo jeitinho, né? A gente viu ela não faz tanto tempo. E um amor. E ela sempre escrevia os versículos, e ela levava na sorveteria, onde a gente estava. Era a missão dela, sabe? Que era o ministério dela, né? De levar os versículos. Ela era uma intercessora, ela fazia parte da intercessão lá da nossa igreja. E ela escrevia versículo e dava para a gente. Eu tenho até hoje muitos versículos, né? Enfiados nas Bíblias ali, né? Tá guardadinho. E ela orava comigo, porque ela sabia que eu era uma pessoa jovem, né? Não tinha assim, eu não sabia como fazer ali, né? E a gente ficava meio desesperado ali, mas ela estava ali comigo, sabe, me orientando, me dando direção, orando comigo. Gente, e a gente passou por esse vale da sombra da morte. Glória a Deus por isso. Mas aí, se o Senhor a levasse, e aí? Né? Eu teria que trazer à memória aquilo que me dá esperança, tanto se ele a levasse ou não, porque nós temos que ter essa consciência, porque nós não sabemos assim os planos de Deus,
né, nas nossas vidas. Nós oramos, nós clamamos, nós temos a certeza, mas e se Ele não fizer do jeito que a gente orou, do jeito que a gente pediu, do jeito que a gente quer, né? Nós temos que ter isso em mente. É vontade de Deus. Amém, gente? Também, eu vou contar um testemunho. Eu e o Ney, quando a gente estava descansando numa praia, lá na Praia Mansa, lá onde a gente... É muito boa essa praia, lá onde o pai da Tati tem um apartamento, e às vezes a gente vai lá. E, gente, muito gostoso. Aquela praia é ideal para mim, porque como eu tenho medo de água, né, assim, eu não sei nadar, ela não tem onda, então é muito gostoso, sabe? E a gente estava descansando uns dias nessa praia, né? E eu estava passando por um momento muito difícil com alguém que eu amo muito, né? Uma luta muito grande a gente estava passando. E, gente, humanamente, eu já não sabia mais o que fazer, o que pensar, como reagir, sabe? Não tinha mais, humanamente não tinha jeito, né? Aí, a gente foi nessa praia e eu estava com um brinco de pérola, que eu ganhei de uma amiga muito querida, a Ritinha, lá de Santa Bárbara do Oeste. E eu vi que eu perdi o brinco, né? Eu perdi o brinco. Aí eu falei assim, não acredito, né? E fiquei procurando na areia ali, mas, né, achar um brinco na areia é difícil, né, gente? E a gente foi para a água, tudo. Eu estava lá na água ali com o Ney, ficava lá até ficar enrugada, né? E eu estava ali e Deus me mostrou, eu falando com Deus o tempo. Porque lembra que da orar sem cessar? Gente, em todo tempo a gente tem que estar assim, em comunhão com Deus. Não importa o que a gente está fazendo, onde a gente está, né? A gente não tira férias de Deus, de jeito nenhum. Ele está sempre conosco. E Deus me mostrou onde caiu aquele brinco. Mostrou como caiu. Quando tirei a saída, ele enroscou e caiu. E eu continuei lá, né? Continuei. Aí a gente veio para a areia, só que eu esqueci de olhar. E a gente sentou nas cadeiras e ficamos vendo o pôr do sol, tudo até bem de tardezinha. Aí a gente pegou as coisas, pegamos as cadeiras, né, e fomos. A gente já estava na calçada, no calçadão ali. E eu falei assim, Ney do céu, espera aí que eu vou pegar meu brinco. Aí ele falou assim, tá brincando, né? Vai pegar teu brinco, né? Aí eu falei assim, vou pegar. Aí eu fui lá, gente, foi algo tão natural para mim. O brinco, ele só estava, sabe quando já está quase enfiado na areia? E estava um pedacinho da bolinha, né? Da pérola. E eu peguei aquele brinco e voltei. E o Ney, às vezes, ele fala assim, você está brincando comigo, né? Que você estava com esse brinco guardado, escondidinho, né? Mas, gente, eu achei aquele brinco. Deus me mostrou onde estava. Agora, por que Deus me mostrou onde estava? Sempre há uma razão para Deus fazer essas loucuras com a gente. Porque ele falou assim, se eu faço você achar um brinco de pérola na areia, o que eu não vou fazer com essa pessoa que você ama? Gente, o que a gente tem que crer, sabe? Porque às vezes a gente olha para uma situação e não vê uma luz no fim do túnel. Mas Deus, Ele não está alheio às nossas orações. Ele está olhando para nós. Você crê nisso? Que o que você pede, não, Ele não está assim, não está, não estou escutando você. Ele está nos escutando. E no segundo ponto que eu quero falar com vocês, que a gente tem que ficar firme nos dias bons e nos dias maus, através da oração, é nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Davi, ele sabia bem, né, de onde Deus o havia tirado. Ele era um pastor de ovelhas. Ele era um homem que, gente, ele fez tantos salmos, né? Se não me engano, 75 salmos ou 73, eu sempre confundo. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Ele era um homem perfeito? Não, ele não era perfeito. Ele errou muito no decorrer da vida dele. Mas qual que é o diferencial de Davi? Né? Quando ele era corrigido, o que acontecia? Ele aceitava. Quando era confrontado, ele se arrependia verdadeiramente. Ele via onde ele havia errado e ele voltava atrás, né? E isso, assim, nos traz um certo consolo.
Primeiro, porque a gente sabe que não é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Ninguém é perfeito, né? Ninguém. Mas a gente tem que ter esse coração ensinável, como de Davi. Um coração que, quando se é confrontado, a gente tem que aceitar. Porque a gente, quando vem um confronto para nossas vidas, a gente não gosta muito. A palavra fala isso, não é verdade? A gente vem, nossa, é um gosto amargo, né? Mas depois a gente vai pensando, a gente vai meditando e fala, não é que é verdade isso? Aí a gente, né, vai se arrependendo. E Davi, ele era assim. E, gente, a gente vê muitas partes da Bíblia que mencionam assim, Jesus é filho de Davi, porque Davi era da linhagem de Jesus também. E quando Samuel, o profeta Samuel, foi ungir Davi, né, Jessé, que era o pai de Davi, ele mostrou todos os filhos dele. Primeiro veio Eliabe, depois Abinadab, né, depois veio Simeia e os outros 4, porque eram 7. Né? E Deus falava para Samuel. Samuel olhava para quando ele viu, né, Eliabe, nossa, é esse daí, porque era bonito, grandão, né, forte. Né? Ele falou assim, não, esse daí tem jeito de ser rei. Né? E Deus falava, não é este. Aí vinha outro, não é este. Foram os 7 e não é esse. E Jessé ficou lá, não falou mais nada. Ele falou assim, viu, tem mais alguém? Tem mais filho? Esses são todos os seus filhos? Né? Aí ele falou assim, não, tem o mais moço que está lá apacentando ovelhas. Né, gente? Então, Deus, em 1 Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, 17, o 7, 8, ele fala assim para Davi, ó, eu te tirei do curral, de trás das malhadas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte por onde fostes. Davi, eu te tirei do curral, você cheirava as ovelhas ali. E eu tirei você daquele lugar e te coloquei como rei, como chefe do meu povo ali em Israel. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram de onde Deus te tirou? Vocês se lembram disso? Você já parou para pensar, se você não estivesse aqui hoje, aonde você estaria? Será que você estaria com essa família que está aí do seu lado? Será que você estaria vivo, né, ou viva? Aonde você estaria? Eu sempre penso, aonde eu estaria hoje, sabe? Se o Senhor não tivesse me resgatado. A gente tinha essa sorveteria, que vocês já sabem, né? Era no centro da cidade, e a gente tinha muitos amigos. E amigos assim que nos levavam a ter uma vida que não era uma vida cristã. Né? Nós, todo sábado à noite, a gente fechava a sorveteria bem tarde e a gente ia geralmente para a nossa casa ou a casa de um dos amigos ali, para que a gente ficasse bebendo, né? Eu não bebia, né? Mas eles ficavam bebendo, ficassem bebendo e conversando coisas assim, gente, nada bonito, sabe? Assim, aonde eu estaria se o Senhor não tivesse me resgatado? Eu sei de onde Ele me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Feche seus olhos e pense de onde Deus te tirou. Outra coisa, podem abrir os olhos. Outra coisa que a oração nos faz ver quando nós estamos em intimidade com Deus, para que a gente esteja com Ele em todo o tempo, nos dias bons, nos dias maus. Né? É manter o pensamento nas coisas do alto. Nós temos que manter os nossos olhos no Senhor, gente, é no Senhor. Colossenses 3, a partir do 1 diz assim, ó, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Gente, tem uma frase, eu vou até achar aqui que eu tinha, peraí. Sobre oração,
quando fala de estar escondido, né? Pense, vocês morreram e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Tem o Salmo 91 que ele é muito conhecido, né? E tem uma frase do Billy Graham que eu acho demais, que ele fala assim, o sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem decidiu entrar no esconderijo do Altíssimo. Quando a gente lê lá o Salmo 91, se a gente não estiver em Deus, nós não estamos naquela sombra, né? O Salmo 91, como que é mesmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se nós estamos nele, nós estamos nessa sombra descansando. Se nós não estamos nele, não adianta uma Bíblia aberta no Salmo 91, que nós não vamos estar descansando nele. Nós só estamos nele se a gente estiver praticando, se a gente estiver orando, buscando a ele. Amém, gente? Quantas vezes a gente precisa ter isso em mente, da gente olhar para ele, né? Porque nós somos falhos, pessoas falham conosco e nós falhamos com pessoas. Pessoas nos decepcionam, ou não é verdade? Mas nós decepcionamos também as pessoas. E, gente, sem Jesus em nós, nós somos podres. Nós não valemos nada. Sem Ele nas nossas vidas, nós somos ruins. Se você perceber, quando você fica sem buscar a Deus, sem orar, a gente começa a perceber, nem a gente se aguenta. Ou não é verdade? Porque nós somos ruins por natureza. Amém, gente? Mas a gente só vai conseguir, gente, né, estar olhando para Ele, sair vencedoras, né? Porque pense, se a gente ficar firme, se a gente passar pelos processos, pelos desafios da vida cristã, com certeza, quando a gente vai conseguindo ser restaurada, a gente vai ser usada para a restauração de outras pessoas, né? Naquilo que as pessoas estão passando as mesmas coisas, porque muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou ter coragem de contar o que eu estou passando, porque o que essa pessoa vai pensar de mim? Gente, nós somos todos iguais, todos nós passamos por lutas interiores, exteriores, todos nós passamos. E desde que o mundo é mundo, todo mundo passa essas lutas, não importa a época, mas nós temos que estar com os nossos olhos fixos nele. Salmo 121, diz assim, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Amém, gente? Nós temos o melhor Pai, o melhor tudo nas nossas vidas é o nosso Deus. Mas para que isso aconteça, gente, você precisa não abrir mão do secreto no Senhor. Abacuque, ele diz assim, Abacuque 3, a partir do 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Gente, o que leva uma pessoa a orar tão confiante assim, com tanta convicção? Abacuque, ele ouvia a voz de Deus, ele o buscava no secreto. Abacuque também foi um grande profeta, ele cria de todo o coração no Senhor. Ele tinha certeza que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas ele estava vivendo, assim como Jeremias, né, ele estava vivendo um período de crise espiritual. E se eu não me engano, era a mesma crise, porque eles são contemporâneos, isso, né? Onde o povo de Deus, ali o povo escolhido, estava perdendo a sua identidade. Não parece que é hoje, gente, isso? Né? Porque muitas vezes a gente está perdendo a identidade em Cristo. Não, a gente tem que saber quem que a gente é no Senhor. E a gente não
pode, sabe, deixar os valores de Deus para trás. A gente não pode falar assim, isso aqui tá bom, vou relaxar nessa parte. Não. Nosso Deus, ele foi radical quando ele foi naquela cruz. E nós temos que ser radicais também quando nós seguimos a ele. Nós temos que olhar para ele com os olhos fixos nele. É ele, o nosso Salvador e Senhor. Amém? E Abacuque, ele chega até a questionar a Deus, né? Assim, com a aparente indiferença que Deus estava tendo, né, para com a realidade que estava acontecendo ali com aquele povo. E Abacuque, ele não entende o porquê de Judá, o local onde ele vivia ali, estar sendo destruída pelos inimigos, né, os babilônios. Em Abacuque 1:2, ele suplica ao Senhor por respostas. Ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-eu violência e não salvarás. Diante dessa indignação assim de Abacuque e do seu pedido de ajuda, o Senhor o ouve. E o Senhor lembra ele, né, o lembra que os seus planos ainda não chegaram ao fim. É preciso ter paciência e fé, né? O Senhor fala isso para Abacuque. E o seu questionamento, o questionamento ali de Abacuque não era assim motivado por uma incredulidade, pois ele sabia da soberania de Deus, ele sabia sobre tudo que estava acontecendo, era por conta do povo. Mas com Abacuque nós podemos aprender assim como ele mudou através da oração a profunda aflição que ele estava vivendo em esperança. Quero trazer à memória, lembra? Aquilo que me dá esperança. Ele sabia que Deus iria responder e trazer salvação para o seu povo. E assim como Abacuque orou, nós também devemos orar assim, com sentimento de louvor, adoração, gratidão, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é em nossas vidas. Outra frase do Billy Graham que eu queria colocar para vocês, ele fala assim, a verdadeira oração é um estilo de vida, não apenas para uso em caso de emergência. Crie o hábito e quando surgir a necessidade, você estará em prática. Então, gente, quando vir o dia mau nas nossas vidas, se a gente já está orando nos dias bons, quando vir aquele dia mau, a gente já vai estar ali na prática da oração, a gente já vai estar assim movida em oração. Nós não vamos, assim, muitas coisas nos abatem, sim, mas nós temos a força que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor, por conta que nós já estamos orando, já estamos buscando, não estamos alheios ao que está acontecendo. Né? E tem uma frase também que eu não sei de quem que é, que diz assim, não importa onde você esteja, Deus está apenas uma oração de você. Então muitas vezes a gente fala, Deus não me ouve, eu não consigo ouvir Deus, mas Ele está apenas longe de você, apenas uma oração. É só você abrir a boca e falar com Ele. Por isso que a gente deve abrir a nossa boca e falar com Ele em todo tempo, quando tudo está bem, quando não está muito bem, né? Quando bate o desespero, nós devemos falar ou orar em todo tempo. E nós encontraremos força nele. E saberemos que nossas vidas estão nas mãos dele. Em todo tempo. Por isso que Abacuque, né, depois ele de entrar naquele secreto, ele orou. Ainda que a figueira não floresça. Podem vir os músicos. E não haja frutos nas videiras, ainda que as colheitas de azeitonas não deem nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Agora eu quero que você se lembre que os pensamentos do Senhor a nossos respeitos são maiores do que os nossos. Muitas vezes nós sonhamos com tantas coisas grandes, mas pensa, Deus, Ele sonha muito maior que você, muito grande. De tudo que a gente coloca diante dEle, Ele quer muito mais para nós. No secreto, a gente pode trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No secreto, quando vem o desespero, eu me lembro que não estou só, Ele está comigo. No secreto, eu consigo ter esperança, que é o próprio Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele nos ampara, Ele nos dá direção. Ele vai nos lembrando
da onde Ele nos tirou. Ele vai nos lembrando das promessas dEle para nós. E agora eu quero, para concluir, gente, que o Espírito Santo, Ele se mova aqui neste lugar. E eu quero que você pergunte: Senhor, o que o Senhor, Espírito Santo, quer falar comigo esta noite? No que eu preciso? Ele vai lembrar de momentos que passamos, momentos de angústia, momentos difíceis. Quando o Senhor Jesus estava reunido com os apóstolos, porque o Senhor, Ele sempre nos faz lembrar de momentos, gente. O que Ele fala da ceia? Fazer isto em memória de mim. Quando a gente está aqui celebrando a ceia, nós estamos fazendo algo que nos traz esperança. Nós estamos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, de que um dia Ele voltará, porque Ele prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. E do jeito que nós estamos vendo, assim como aquele tempo, eles estavam em crise. E porque Jeremias chorava muito, porque ele viu o povo sofrer. Nós estamos aqui neste lugar também, e nós temos visto tantas coisas acontecerem no nosso mundo. Vocês estão reparando que até o céu não está mais da mesma maneira que estava, gente? O nosso céu aqui está cheio de fumaça. Onde o sol, a gente dá para olhar para o sol. Estão acontecendo tantas coisas no nosso mundo, marcando a vinda do Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos e que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? De que jeito o Senhor quer que eu faça? Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso me comprometer contigo. Não são com pessoas, é com o próprio Senhor. Ah, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso, Pai, ter vontade, Pai. Me dê vontade de estar em Tua presença. Me dê vontade, Senhor, de orar, de Te buscar. Se você não consegue, fale isso para o Senhor. Ele está aqui nesta noite e Ele deseja escutar a sua voz nesta noite. Fique com seus olhos fechados enquanto eles vão estar ministrando uma canção.